Bomba Gabigol está suspenso por 2 anos. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre a chance de o Flamengo perder Lohan, seu grande astro das categorias de base e alvo do Manchester City. Para completar as últimas no mercado, bastidores, não perca, tenho certeza que você vai ficar super bem informado. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Antes de mais nada, deixa eu só me apresentar, me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, trabalhando no meio desde 2000 e a missão por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ativa todas as notificações, também deixa seu like para que esse vídeo chegue para mais pessoas. Hora de falar sobre o Flamengo, informação importante e preocupante. O atacante Lohan, tratado como a grande joia da base do Flamengo nos últimos tempos, disse não à primeira proposta de renovação de contrato com o Fla. E acompanhado a essa notícia, vale a informação de que o Manchester City está de olho no atleta de só 17 anos de idade. Lohan, que acabou de ser absolutamente decisivo na conquista da Taça Libertadores da América Sub-20, título inédito do Flamengo. Ele marcou um gol e deu uma assistência na decisão contra o Boca Juniors, vitória de virada por 2-1. Lohan tem contrato com o Flamengo relativamente longo. Não se encerra nesse ano, se encerra apenas em dezembro de 25, ou seja, ele poderia assinar um pré-contrato para se mudar de graça apenas na metade do ano que vem. A multa rescisória para o exterior também é bem tranquila, 50 milhões de euros ou 270 milhões de reais. O Flamengo está preocupado em dar um reajuste salarial para o atleta, para garantir um aumento da multa rescisória no exterior, mas em especial a multa rescisória no Brasil. A multa hoje no Brasil é baixa. E diante do assédio de um clube do grupo City, o Manchester City, existe a preocupação de que o City possa comprá-lo por uma multa baixa, possa comprá-lo com uma multa baixa no mercado nacional, vindo do Bahia essa proposta, e depois o repasse para o grupo City. Além do Manchester City, o Crystal Palace e o Newcastle também estão de olho no jogador. A última informação sobre o tema, em setembro do ano passado, o Lohan renovou ou assinou um contrato com uma das principais agências do futebol brasileiro, a Roc Nation, que foi fundada recentemente e tem como um dos acionistas o rapper Jay-Z. Essa empresa, só para vocês entenderem o perfil, ela conta com atletas como Vinícius Júnior, Endrick e Gabriel Martinelli, são três grandes joias do futebol brasileiro. Bora para a grande bomba da segunda-feira, Gabigol está suspenso por 2 anos. Decisão anunciada no meio da tarde dessa segunda-feira pela Justiça Desportiva de Antidopagem. O motivo, fraude do exame antidoping. Ele foi julgado, segundo dia de julgamento, o primeiro aconteceu na segunda-feira da semana passada, o final desse julgamento aconteceu nessa segunda-feira e depois de pouco mais de 2 horas, com 5 votos a favor da condenação e 4 contrários, Gabigol acabou sendo suspenso por 2 anos. Essa suspensão começa a valer a partir do mês de abril e o Flamengo já se posicionou afirmando que vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte. Importante que você saiba, o Gabigol não testou positivo para substância alguma, mas num episódio que aconteceu em abril do ano passado, dia 8 de abril, o Flamengo foi submetido a um exame antidoping de surpresa. Todos os atletas do Flamengo acabaram testando antes do treino, que estava marcado para as 10 da manhã. O Gabigol se recusou a fazer esse teste antes do treino. Quando acabou a atividade, ele ainda foi almoçar e só depois apareceu para fazer o teste. Os responsáveis por esse teste no Flamengo ainda trouxeram alguns bastidores que acabaram por determinar essa punição extremamente pesada. Ele teria tratado com desrespeito a equipe antidopagem, pegou o vaso coletor sem avisar ninguém, irritou-se ao ver que o oficial o acompanhou até o banheiro para coleta e ainda entregou o vaso aberto, contrariando a orientação recebida. É muito claro que o Gabigol fez uma atitude absolutamente equivocada. Ele não pode agir dessa maneira. Mas, para mim, 2 anos de suspensão para alguém que testou negativo, embora tenha tido esse comportamento absolutamente irresponsável e antiprofissional, é algo que não cabe. Jogadores que testam positivo pegam 1 ano, no máximo 2 anos de suspensão. Alguém que não foi flagrado com nenhuma substância é punido com 2 anos. Enfim, estou curioso para ver como é que essa história vai terminar diante da Corte Arbitral do Esporte. O Flamengo, importante lembrar, tem contrato com o Gabigol somente até dezembro. E caso o Gabigol não consiga reverter essa pena, ele vai ter cerca de 1 ano e meio de suspensão, desempregado. Situação bem delicada. Dia extremamente agitado e importante no futebol brasileiro por causa especialmente
do anúncio da punição a Gabigol, o atacante do Flamengo, foi suspenso por 2 anos pelo Tribunal de Justiça Antidopagem. É bem verdade que não são bem 2 anos. Para efeito de punição, ela começa a valer a partir de 8 de abril do ano passado, quando o Gabigol foi submetido a um teste. Ele testou negativo, ainda assim foi aplicada a ele uma punição de 2 anos, ou seja, o Gabigol está suspenso até 8 de abril do ano que vem. Punição que começa a valer a partir de abril desse ano. O Flamengo já anunciou que vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte. O que você pensa sobre o tema? Bora repercutir as consequências dessa decisão em relação ao futuro do atleta, cujo contrato no Flamengo se encerra em dezembro. Ele é alvo do Palmeiras, ele é alvo do Corinthians, ele é alvo do Bahia, entre vários outros clubes. O Otto Silveira quer saber se o Lohan do Flamengo pode pintar no Bahia. Otto, o Lohan é um nome que tem causado preocupação dentro do Fla. O contrato dele se encerra somente em dezembro de 25. E a multa para o exterior é uma multa boa, 50 milhões de euros. Não imagino que ninguém vai vir hoje ao Flamengo para depositar 50 milhões de euros por um atleta de 17 anos de idade que ainda está começando a dar seus primeiros passos no time profissional. Ele acabou de fazer um gol e dar uma assistência no título da Libertadores Sub-20, título inédito. Detalhe, o menino tem 17 anos de idade. É tratado como um fenômeno dentro do Fla, tá? O que está pegando? O Flamengo gostaria de renovar o contrato do Lohan para dar uma melhorada nessa multa do exterior. E mais do que isso, para melhorar a multa interna. A multa no futebol brasileiro ela é quase sempre associada ao salário do atleta. Então você pega o salário do atleta e multiplica vezes 2.000. A multa do Lohan no futebol brasileiro não foi divulgada, mas tenho a impressão de que é uma multa baixa. Por isso a pressa do Fla em estender esse contrato com direito a reajuste salarial e aumento da multa rescisória. E a primeira proposta feita ao Lohan foi recusada, tá? O staff do jogador entendeu que a proposta feita pelo Flamengo é baixa. E é só para completar sobre o tema, desde setembro do ano passado, o Lohan passou a ser agenciado pela Roc Nation, que é uma empresa que foi formada recentemente e que tem por trás o Jay-Z, rapper super famoso. Alguns atletas especiais do futebol brasileiro já migraram para a Roc Nation, entre eles o Hendrick, o Vinícius Júnior e o Gabriel Martinelli, tá bom? Nicola, com a saída do Thiago Maia para o Internacional, o Checa poderá pegar a vaga dele? Procede. A pergunta é do Kaique. Não, Kaique, o Checa foi oferecido ao Flamengo, que avaliou o nome do Checa, mas tem outras prioridades. Tá? Se fosse para contratar o Checa, bastava assinar com ele. É mais ou menos um caso parecido com o do Corinthians. O Checa também foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians avaliou prós e contras e se preocupou com o fato dele não jogar há bastante tempo. A última partida 6 meses atrás, mais do que 6, né? Agora 9 meses, a última partida como titular por 90 minutos em janeiro do ano passado. Tá? Nicola, Gabigol não joga mais pelo Flamengo? Então bora lá falar sobre esse tema que é super importante. Hoje o Tribunal de Justiça Antidopagem aplicou ao Gabigol uma punição, uma suspensão de 2 anos. Aí você fala, 2 anos equivale a voltar a jogar em abril de 2026, certo? Errado. Ele volta a partir de abril de 2025. É que a pena começa a contar a partir do momento em que ele fez o exame antidoping, em 8 de abril do ano passado. Com um detalhe importante, o cara pegou 2 anos de gancho, tendo testado negativo. A alegação do Tribunal de Justiça Antidopagem é de que o Gabigol fraudou o exame. A verdade é que o Gabigol foi marrento pra caramba, dificultou o exame. Todos os atletas do Flamengo foram submetidos a esse exame surpresa antes do treino da manhã. O Gabigol se recusou a fazer o teste antes do treino. Depois do treino ainda foi almoçar, apareceu sem avisar, pegou o frasco sem autorização dos responsáveis pelo exame, foi até ao banheiro para colher a urina, reclamando que o cara estava indo atrás dele, depois entregou o vidro sem fechar, ao contrário da orientação. Enfim, o Gabigol causou no momento lá. E isso foi considerado a fraude e por 5 votos a 4 ele foi punido por 2 anos. Então, a partir de abril, quando começa a valer a punição, o Gabigol está suspenso por 1 ano. O contrato dele com o Flamengo se encerra em dezembro. Então, hoje, a situação de momento é o Gabigol não joga mais pelo Flamengo. E ainda vai ter de cumprir 4 meses de suspensão desempregado.
Nicola, isso pode mudar? Pode. O Flamengo já anunciou que vai recorrer à Corte Arbitral do Esporte. Não espero uma decisão rápida da Corte Arbitral do Esporte. Não acho que os caras vão entrar com esse processo amanhã e na semana que vem a Corte Arbitral do Esporte vai julgar a situação do Gabigol. Mas existe a chance dessa pena ser diminuída, tá? E o fato de terem sido 5 votos a 4, ou seja, uma votação equilibrada, pode acabar ajudando o Gabigol a atenuar essa punição. Pegar mais participações. O dinossauro do tráfico. Nicola, toda ação tem consequência quando se viola as regras, certo? Porque o Gabriel Barbosa achou que afrontar não iria dar nada. E faz um favor, avisa para o São Paulo, por favor, deixar o Borboleta ir embora. Bora só falar rapidinho sobre o Gabigol. Cara, eu acho até que o Gabigol merecia uma punição pelo comportamento antiprofissional, antiético, desrespeitoso, enfim. O cara é profissional da bola. O cara precisa seguir as regras. Eu acho que isso está muito associado ao fato de o Flamengo não ter um diretor de futebol austero, severo. E os caras, a impressão que eu tenho é que o Gabigol se acha o dono de tudo lá, né? Tivesse um executivo de futebol pesado, o cara ia falar, o Gabigol, você vai sim, senão você vai ser punido pelo clube. Mas acho que esse episódio vai servir para ensinar bastante ao Gabigol para ele parar de ser marrento. Acho um cara um grande jogador, mas é uma mala sem alça do tamanho do mundo e esse episódio comprova. Quer punir? Pune, mas pune por 3 meses, 4 meses, 2 meses, 1 mês, 2 anos. Foram vários os casos de atletas que foram punidos por testarem positivo e que pegaram 1 ano. O Gabigol vai pegar 2, tendo testado negativo. Enfim. Olá, torcedores apaixonados pelo futebol. Aqui estamos para trazer uma atualização importante sobre o caso envolvendo Gabigol, astro do Flamengo. Após ser punido por suposta tentativa de fraude a um exame antidoping, o jogador decidiu se manifestar pela primeira vez. Vamos explorar as palavras de Gabigol e entender melhor essa situação que tem gerado muita polêmica no mundo esportivo. Gabigol se manifesta após punição. O jogador Gabigol, conhecido por sua habilidade dentro de campo, enfrenta agora uma situação delicada. Punido nesta segunda-feira por tentativa de fraude a um exame antidoping, o camisa 10 do Flamengo decidiu que era hora de se manifestar. Em suas palavras, ele reitera sua inocência e sua confiança de que será inocentado pela instância superior. Vamos ouvir o que Gabigol tem a dizer sobre esse episódio controverso. Palavras de Gabigol. Gostaria de me pronunciar e esclarecer sobre o julgamento ocorrido hoje, em que fui suspenso por uma suposta tentativa de fraude a exame antidoping. A despeito do meu respeito pelo tribunal, reitero que jamais tentei obstruir ou fraudar qualquer exame, e confio que serei inocentado pela instância superior. Desde o início da minha carreira como jogador de futebol sempre segui as regras do jogo e nunca utilizei substâncias proibidas. Estou decepcionado com o resultado do julgamento, mas seguirei cooperando com as autoridades esportivas e confiante de que minha inocência será comprovada e restabelecida pela instância superior. Agradeço a todos pelo apoio neste difícil momento. Gabriel Barbosa. À medida que Gabigol enfrenta esse período desafiador, vamos continuar acompanhando de perto os desdobramentos desse caso e apoiando nosso jogador em busca da verdade. Acreditar na inocência de Gabigol é a esperança de muitos torcedores, e juntos, vamos aguardar pela decisão da instância superior. Fiquem ligados para mais atualizações aqui no nosso canal. Até o próximo vídeo.